queria te fazer uma pergunta hoje. Onde estás tu? Diz aí à pessoa que está ao teu lado. Onde é que tu estás? Hã? Onde é que tu estás? Obviamente que eu não me estou a referir ao lugar onde tu estás agora, sentado, não é? Eu estou-te a perguntar onde é que tu, no mundo espiritual, estás. Onde é que tu estás hoje? Onde é que estás? Onde é que tu já foste colocado? Onde é que tu estás? Amém? E com esta pergunta em mente, nós vamos hoje abrir a palavra do Senhor e aprender mais do Senhor. Irmãos, uma das coisas que eu tenho verificado e visto ao longo da minha vida é que a humanidade, ela anseia por ver Deus. Anseia por alcançar Deus. E a prova disso é a religião. Hoje em dia, a religião é algo que faz parte da humanidade e existem vários tipos de religião. Vários ismos. Cristianismo, islamismo, budismo, etc. E a religião é a prova de que o ser humano, ele nasceu, foi criado, com um vazio no seu coração. Um vazio que só é preenchido por Deus. Ou pela fé de que esse Deus não existe. Mas há um vazio no coração do homem relativamente a Deus. Ou de que ele existe e que eu devo alcançá-lo, que eu devo tê-lo, que eu devo encontrá-lo, que eu devo agradá-lo. Ou acalmar esse vazio com a fé de que ele não existe. Mas há uma atitude que o homem tem que tomar relativamente a Deus. E enquanto ele não tomar essa atitude, ele não tem paz. Estão-me a fazer entender? Então, a humanidade hoje, através da religião e até através do ateísmo ou do agnosticismo, prova que a humanidade anseia a presença de Deus. E nas religiões, todas elas, sejam elas quais forem, nós vemos duas coisas em comum. Em primeiro lugar, vemos o desejo de alcançar Deus, de chegar até Deus, ou até ao divino, ou até uma dimensão de espiritualidade, consoante a religião e a terminologia religiosa. Mas nós percebemos, por um lado, que toda a religião é o esforço humano de chegar a esse Deus, ou a essa divindade. E vemos também que o objetivo é fazer algo para poder chegar a Deus. Então hoje em dia nós vemos, por exemplo, religiões que dizem que a pessoa tem que viver uma vida separada, tem que comer certas coisas, não pode comer outras coisas, tem que viver uma vida completamente desprovida de bens materiais, ficar nos templos a meditar para poder chegar a Deus. Outras religiões dizem que tem que se observar um conjunto de regras, de doutrinas, de preceitos para podermos chegar a Deus. Outros dizem, inclusive, que temos que destruir os infiéis para poder alcançar os céus. E que para isso, nem que a gente coloque uma bomba à volta de nós e nos possamos explodir no meio do metro para matar o máximo de infiéis, porque ao fazer isso, nós teremos o céu. Chegaremos a Deus. Então nós vemos aqui que as religiões, todas elas têm isto em comum. Querem pelo seu esforço, querem pelas suas obras, querem até pelos feitos mais incríveis chegar a Deus. Mas poucos realmente chegaram a Deus. Poucas pessoas realmente viram Deus face a face. Poucas pessoas de facto tiveram a oportunidade de alcançar Deus e de ter uma experiência real com Deus. E por isso eu quero hoje levar-vos à Bíblia para nós aprendermos com o exemplo de uma pessoa que a Bíblia diz que viu Deus face a face. E perceber como é que ele o fez. Será que foi através da religião? Será que foi através da observância de leis religiosas? Ou através da prática de atos incríveis que ele chegou a Deus? Ou será que foi através de outra coisa que o fez ver Deus e que o fez contemplar a glória de Deus? Irmãos, eu quero ver a glória de Deus.
E a minha oração hoje é: Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória, Senhor. Mostra-me a tua glória. Então vamos abrir a Bíblia em Êxodo. Êxodo, capítulo 33, verso 11 ao verso 23. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Amém? Êxodo, Gênesis, Êxodo. Êxodo 33, e vamos ler o verso 11 ao verso 23. Queria que todos abrissem. Se algum irmão não trouxe Bíblia, por favor, se puder, sente-se ao pé de alguém com Bíblia para poder ler a palavra do Senhor. É importante ler. É importante ver com os nossos olhos aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Êxodo capítulo 33, verso 11 ao verso 23. Já todos abriram? Amém? Já todos abriram? Então vamos ler. Eu vou ler. Diz assim: Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Irmãos, que inveja que eu tenho de Moisés. Eu vou ler outra vez. Falava o Senhor a Moisés face a face. Aleluia. Aleluia. Como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Irmãos, se tu não podes ser o Moisés, então ser um Josué. Se tu não consegues ver Deus face a face, então fica na porta da tenda, porque um dia tu vais vê-lo face a face. Diz comigo: Senhor, eu quero ser o Moisés. Mas enquanto eu não for o Moisés, eu quero ser um Josué. Entendeste o que eu quis dizer? Eu quero estar na porta da tenda. Eu quero estar ali, na iminência de poder ver a face de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos continuar a ler. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir a este povo, porém me deste a saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. E respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. E disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Irmãos, até aqui, Moisés está a falar com Deus. E Moisés está a dizer assim: Deus, lembra-se que ele falava face a face, como quem fala com o seu amigo. Então eu imagino Moisés a falar assim com Deus e a dizer: ó Deus, tu disseste que eu acho graça aos teus olhos, tu disseste que eu sou o líder do teu povo e que eu iria fazê-los subir do Egito até à terra prometida. Mas olha, se tu não fores conosco, eu não saio daqui. Porque eu não quero fazer as coisas na minha força. Eu não quero fazer as coisas à minha maneira. Eu quero fazer as coisas debaixo da tua direção. Logo aqui Moisés está a nos ensinar o quê? Que afinal a religião verdadeira não é regra, não é trabalhar para, não é esforçar para. A religião verdadeira é deixar Deus tomar a frente das nossas vidas. E Moisés entendeu isso. Moisés sabia muito de religião. Moisés era príncipe do Egito. Vocês sabem qual era a nação mais religiosa de todas? Era o Egito. Eles tinham muitos deuses. O próprio faraó era visto como um deus.
Moisés conhecia os deuses. Moisés conhecia a religião. Moisés era doutorado em religião. Mas Moisés entendeu que a religião não serve para nada se Deus não for à nossa frente. Entendes? Então Moisés aquilo estava a dizer: Deus, olha, se tu não fores comigo eu não vou sair deste lugar. E Deus disse: calma rapaz, eu vou contigo. Tu és o meu povo, vocês são o meu povo, eu vou com vocês. Então Moisés disse: ok, já consegui uma coisa, ele vai connosco. Aleluia. E depois Moisés disse: vou subir a fasquia mais um bocadinho. Então Moisés diz assim: olha Senhor, mas para além de tu ires connosco, eu quero também que tu possas fazer algo. E é esse algo que eu agora vou direto já ao assunto, que é aquilo que eu realmente quero. Que é o verso a seguir. Olha lá o que é que diz. Olha, vamos ver. Diz assim, verso a seguir diz. Então 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés disse assim: olha Senhor, eu quero que tu vais comigo. Eu quero que tu vais à minha frente. Mas agora, meu Deus, agora que nós estamos aqui os dois, eu quero que tu mostres a tua glória. Eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua face. A pergunta é, mas a Bíblia diz que ele já falava com Deus face a face. E agora Moisés diz assim: eu quero que tu me mostres a tua glória. Vamos ler mais, olha lá. Vamos ler, diz assim. Verso 19. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou Deus: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, olha aqui, vamos ler outra vez o verso 11. Falava o Senhor a Moisés face a face. E aqui Deus diz: não poderás ver a minha face. Epá, agora fica confuso. Irmã Mariana, o que é que eu faço agora? Hã? Então a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face e agora Deus diz que ele não podia ver a face? Hã? E mais, Moisés diz o seguinte: se eu achei graça aos teus olhos, então mostra-me a tua glória. O que é que ele queria dizer, mostra-me a tua glória? O que é que ele queria dizer? Mostra-me a tua face. Porque ele via Deus. Ele falava com Deus face a face, mas ele não via a face de Deus. Estão a entender o que eu estou a dizer? E Moisés, ele queria mais. Moisés não estava contentado só, feliz com o facto de saber que Deus estava com ele, que Deus iria à sua frente, que ele iria ser guiado pelo próprio Deus. Moisés, ele não queria só ter Deus na sua vida. Moisés queria ver a face de Deus. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida, nós nos contentamos apenas em ter Deus na nossa vida. Eu sou um cristão, eu vou à igreja, eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, então, amém. Mas sabes, meu querido, Moisés, ele queria mais. Ele queria ver a face de Deus. E ele, quando teve a oportunidade de ver que Deus estava sensível aos seus pedidos, e repara, Moisés testou. Moisés disse: olha, eu tenho achado graça aos teus olhos. E Deus: sim. E nós somos o teu povo, não é? E Deus: sim. Então olha, eu não vou sair daqui se tu não fores connosco. E Deus: eu vou. E depois Moisés disse: então eu quero uma coisa. Eu quero te ver a tua face. Eu quero ver a tua glória. Amém, irmãos? Agora, irmãos, hoje, muitas vezes nós estamos satisfeitos simplesmente com o nível que alcançamos de espiritualidade. Mas sabes o que eu te digo é, há mais. Há muito mais. Deus quer nos levar a um nível muito mais alto. E hoje a pergunta que eu faço é: como é que eu posso chegar a esse nível? Como é que eu posso mergulhar nas profundezas de Deus ao ponto de ver a sua face? Porque se Moisés pediu, é porque é possível. O que Deus disse foi: eu tenho face. O problema é que ninguém verá a minha face e continuará vivo. Estão a entender o que eu estou a dizer?
Então, aqui nós vemos o quê? Nós, continuando, vamos ler, amém? Diz assim, verso 21. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Diz comigo, um lugar junto a mim. Eu até acrescento mais, à minha direita. Tu estarás sobre a penha, sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da rocha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aleluia. Até aqui, irmão, que Deus abençoe a sua palavra. Então, irmãos, o que é que Moisés pediu a Deus? Eu quero ver a tua face. Mostra-me a tua glória. E Deus disse o que, Moisés? Ninguém poderá ver a minha face, porque todo o que ver a minha face morrerá. Mas Deus disse, mas eu vou fazer uma coisa. Há um lugar aqui junto a mim, que é uma rocha. E o que eu vou fazer é que esta rocha tem uma fenda. O que eu vou fazer, Moisés, é que eu vou te colocar na fenda da rocha, e quando eu passar, tu vais ficar na fenda, e a minha mão eu vou colocar sobre a fenda, e eu ao passar sobre a rocha, tu não me verás a face, mas me verás as costas. Me verás as costas. Mas a minha face, tu não verás. Irmãos, o que é que isto significa? O que é que isto significa? Irmãos, em primeiro lugar, o que eu entendo aqui nesta passagem da Bíblia é que, em primeiro lugar, a religião aqui ajuda muito pouco. Ajuda muito pouco. Até Moisés disse, olha, se tu não fores, eu nem vou sair daqui. E o que nós vemos aqui, que o que permitiu a Moisés ver parte da glória de Deus, e ver, não a face, mas as costas de Deus, foi o facto de ele estar aonde? Na fenda da rocha. Porque se ele não estivesse na fenda da rocha, ele não podia ver a glória de Deus, nem as costas de Deus. Deus disse e foi bem claro, eu vou passar sobre ti toda a minha bondade, toda a minha misericórdia, e eu vou te proteger. Agora, onde é que ele foi alcançado pela misericórdia de Deus? Onde é que ele ouviu o nome do Senhor? Onde é que ele foi protegido por Deus? Onde é que ele alcançou a misericórdia? Na fenda da rocha. A pergunta a fazer é, o que é que isto significa? O que é que Deus queria nos ensinar ali em Moisés? Em primeiro lugar, devemos estar na fenda da rocha. Porque enquanto tu não estiveres na fenda da rocha, Deus, Ele pode estar na tua vida, Ele pode se manifestar na tua vida, Ele até pode ir à tua frente. Mas não verás a sua face, nem a sua glória, enquanto não estiveres na fenda da rocha. Em segundo lugar, só escondidos na fenda da rocha é que podemos ver a Deus e não sermos consumidos pela sua glória. No verso 20 diz o quê? Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, qual foi a maneira de Deus mostrar parte da sua face? Mostrar parte da sua glória? Sem que Moisés morresse. Foi colocá-lo na fenda da rocha. Só na fenda da rocha é que a misericórdia de Deus nos alcança. Olha o que é que diz aqui no verso 19. Diz assim, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, é na fenda da rocha também que Deus manifesta a sua misericórdia e o se compadecer de nós. Mas, só na fenda da rocha é que a mão do Senhor nos protege e nos cobre. Quer dizer, se eu quero a mão de Deus na minha vida, se eu quero que Deus me proteja e possa abrir as portas na minha vida, possa me abençoar, se eu quero a mão de Deus na minha vida, então eu preciso estar aonde? Na fenda da rocha. Estão a entender a importância da fenda da rocha? Só na fenda da rocha é que podemos ser novamente ligados a Deus. Porque só na fenda da rocha é que Deus pode passar por nós e pode se manifestar em nós e através de nós.
A Bíblia diz que depois deste episódio, Moisés desceu até ao povo e a face de Moisés brilhava como o sol, ao ponto de ele ter que pôr um lenço, porque as pessoas não conseguiam olhar para Moisés, tamanho brilho da sua glória. Da glória de Deus refletida em Moisés. E ele viu só as costas. Imagina se ele tivesse visto a face. Por isso é que Deus disse, ninguém verá a minha face e viverá. Estão a entender o que eu estou a dizer? Amém? Então, aqui, continuando, nós vemos aqui, e eu pergunto, quem é a rocha? Calma, não digam ainda. Calma. Quem é a rocha? Hã? A Bíblia diz-nos que no Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. O Velho Testamento dá-nos pistas de quem é a rocha. Porque eu já expliquei aqui que o Velho Testamento é a sombra das coisas reveladas no Novo Testamento. Deus falava na Velha Aliança através do quê? De símbolos. Através de quê? De ilustrações proféticas. Deus não falava diretamente. Deus dava o quê? Representações proféticas. Então, a rocha aqui tem um significado profético. A rocha aponta para alguém. Alguém que Moisés não entendeu, mas que nós hoje na Nova Aliança entendemos que aquela rocha significa algo. Estão a entender o que eu estou a dizer? E olha o que é que diz a Bíblia. O Velho Testamento dá-nos pistas, mas o Novo Testamento revela quem é a rocha. E vocês já disseram muito bem, a rocha é Jesus. Mas antes disso, irmãos, nós vamos ver no Velho Testamento o que é que a Bíblia diz sobre a rocha. Vamos abrir a Bíblia no Velho Testamento e vamos ver no verso 22 diz assim: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da rocha ou da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Então, em primeiro lugar, a primeira pista que Deus nos dá é que Moisés, ele não foi colocado na rocha, mas ele foi colocado na fenda da rocha. O que é uma fenda? A fenda é uma ferida que é causada na rocha. Ou por um tremor de terra, ou por o vento, ou por uma deslocação de outras pedras, faz com que a rocha se fenda, se rache, e ao abrir, ao se ferir a rocha, cria o quê? Uma reentrância, um buraco, uma fenda dentro da rocha. Então a primeira pista é que a rocha seria ferida. Porque Deus diz a Moisés que o colocaria não sobre a rocha, mas na fenda da rocha. Primeira pista. Segunda pista interessante que nós entendemos aqui é em Êxodo 17. Vamos abrir Êxodo 17. Deus já vinha a falar com Moisés sobre a rocha. Êxodo 17 diz o seguinte. Vamos abrir. Êxodo 17, 3 a 6. Diz assim: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel e leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos em Israel. E chamou o nome àquele lugar Massá Meribá por causa da contenda dos filhos. O que é que Deus disse a Moisés para fazer? Para ferir a rocha. E o que é que iria sair da rocha? Água. Água para quê? Para saciar, para vivificar o povo. Ok? Então, em primeiro lugar, a rocha seria ferida. A rocha seria ferida. E Deus já tinha dito a Moisés para ele ferir a rocha. Porque só na ferida da rocha é que a água saía. Estão-me a fazer entender?
E depois Deus, quando ele diz, Senhor, eu quero ver a tua glória, Deus diz, queres ver a minha glória? Moisés, quero. Senhor, o que é que eu faço? Põe-te na fenda da rocha. Porque é na fenda da rocha que a minha glória se manifesta. Vou repetir, é na fenda da rocha que a glória de Deus se manifesta. É na fenda da rocha que a glória de Deus passa por nós. É na fenda da rocha que a glória de Deus te alcança. É na fenda da rocha que a mão dele te toca. Te protege, te abençoa, te santifica. Estou a entender o que eu estou a dizer, irmão? Amém? Vamos abrir agora em Números. Números. Capítulo 20, verso 7. Números. A seguir a Levítico, Êxodo, Levítico, Números. Números 20. Números capítulo 20. E vamos ler o verso 7 a 12. Números 20, 7 a 12. Já todos abriram? Já? Números 20, 7 a 12. Diz assim. E disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha. Diz comigo, falai à rocha. Então em Êxodo Deus disse para fazer o que à rocha? Ferir a rocha. Não tenham medo, irmão. Ferir a rocha. Ele agarrou no pau, no bordão, e fez assim à rocha. Para quê? Ferir. Criar o que na rocha? Uma fenda. Certo? Mas aqui o povo voltou a ter sede. Só que Deus, ele diz a Moisés, Moisés, chamarão e fala à rocha. Deus já não disse para ferir a rocha. Isto é interessante, irmão. Isto é muito interessante. Porque o que é que diz Hebreus? Que Jesus foi ferido uma única pelos nossos pecados. O plano de Deus era que Jesus fosse crucificado quantas vezes? Uma. Ferido uma vez. Porque o ferir Jesus duas vezes, segundo as Escrituras em Hebreus, é negar Jesus. Cada vez que alguém nega Jesus, conhecendo-o e negando-o, está a feri-lo novamente. Porque diz em Hebreus 6 que aqueles que provaram o dom de Deus e foram recebidos pelo Espírito Santo e negaram a fé, estão a crucificar novamente Jesus Cristo. Então para Deus é abominação ferir a rocha duas vezes. Para Deus é abominação ferir Jesus duas vezes. Para Deus é abominação negar Jesus Cristo. E negar não é só em palavras, irmão. É em gestos, é em atos, é em decisões. Se tu já conheces Jesus e se tu já és de Jesus, tem cuidado. Porque se a tua atitude, o teu agir nega Jesus, tu estás a feri-lo segunda vez. E tu estás a atrair maldição para a tua vida. Não sou eu que digo, é a palavra. Então Deus diz o quê, Moisés? Moisés, tu já feriste, não foi? Mas agora o que é que tens que fazer? Fala à rocha e dará a sua água. E assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhes disse, ouvi agora, rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Diz comigo assim, por Moisés ter ferido segunda vez a rocha, Moisés ficou fora da terra prometida. Estás a entender? O que é que Deus disse a Moisés para fazer? Fala, rocha. Como é que hoje eu recebo Jesus no meu coração? Se com a tua boca confessares Jesus, serás? Porque Ele foi ferido pelas minhas iniquidades. Ele foi ferido pelas minhas transgressões. E o ser ferido, Ele foi ferido uma vez. Agora o que é que eu tenho que fazer para receber vida? O que é que eu tenho que fazer para receber a água? Tem que falar à rocha. Não é, Tosé? Tem que dizer, rocha, entra no meu coração.
Eu não quero só que tu entres no meu coração, eu quero entrar em ti. Por isso é que Jesus disse, não é? Que nós iríamos ser batizados nele. Iríamos ser escondidos nele. Colossenses 3.3 diz que nós já estamos mortos, porque sem morte ninguém vê a face de Deus. Nós já estamos mortos e a nossa vida foi escondida aonde? Em Cristo. Quem é Cristo? A rocha. Estão a entender? Agora, irmãos, olhem para mim, isto é muito importante. O facto de Moisés ter ferido a rocha segunda vez fez com que ele não entrasse na terra prometida. Sabes quando é que Moisés entrou na terra prometida e pisou a terra prometida? Quem é que sabe? Tenho um cheque de 10 mil euros para quem acertar. O irmão Fabiano, nem vou perguntar que ele acerta. Irmão, sabes quando é que Moisés pisou a rocha? Ou melhor, pisou a terra prometida? Quando Jesus se transfigurou no Monte Tabor. A Bíblia diz que Elias e Moisés desceram e falaram com ele. E Pedro olhou e disse, Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Aleluia! Se uma sorte grande, não tenho só o Salvador, tenho o profeta e tenho o Moisés. Então Moisés só pisou a terra prometida quando a rocha veio ao mundo. Já me pensaste nisso? O homem esteve à espera aquele tempo todo. Porque feriu a rocha? Opa, quem me dera estar lá para dizer assim, Moisés, não fere. Fala. Hoje em dia, os judeus ortodoxos, eles estão a ferir a rocha 2 vezes. Por isso é que eles não vão reinar com Jesus. Porquê? Porque ao rejeitar Jesus, eles estão a ferir Jesus, estão a ferir a rocha. O que é que eles têm que fazer hoje para entrar na terra prometida? Têm que falar à rocha. Qual é o nosso papel como cristãos? É anunciar aos judeus que Jesus, Ele é a rocha. Como é que eles receberão? Falando à rocha. Estão a entender o que eu estou a dizer, meu irmão? Então a Bíblia diz e é bem clara. E se tu hoje, pelas tuas atitudes, a tua forma de viver, de agir, estás a negar Jesus, tu estás a ferir a rocha. E isso vai trazer o quê? Maldição, isto é, o melhor de Deus, a terra prometida que Deus tem para ti, não vai chegar. Tu vais continuar a passar dificuldades, problemas na tua vida, restrições, vais continuar a viver no deserto, a passar sede e fome, entre aspas, espiritualmente falando. Porquê? Porque não estás a falar à rocha, estás a ferir a rocha. Porque o falar à rocha é o quê? É recebê-lo como o Senhor, o dono da tua vida. Estão a entender o que eu estou a dizer, meu irmão? Então, aqui as pistas são bem claras e a Bíblia diz-nos que Moisés feriu a rocha segunda vez. Em Deuteronômio 32, vamos um bocadinho mais para a frente, Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Diz assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Então o que é que diz aqui a Bíblia? Diz que a rocha seria perfeita. E que os seus caminhos seriam perfeitos, cheios de juízo, cheios de justiça. Então mostra-nos aqui que a rocha seria ferida uma única vez, seria perfeita em todos os seus caminhos, ok? Diz mais, por exemplo, no Salmo 118, 22 diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal rocha, pedra angular. O que é que diz Salmo? O que é que o salmista profetizando disse? Que a rocha seria rejeitada pelos construtores. Quem eram os construtores? Os judeus. Quem é que rejeitou Jesus? Os judeus. E Jesus foi ou não foi rejeitado pelos judeus? Foi. O que é que a Bíblia diz? Que ele seria rejeitado. Então a rocha seria ferida uma única vez, a rocha seria perfeita e a rocha seria rejeitada pelos próprios construtores. Isto é, aqueles que estavam a edificar o reino de Deus na terra. Quem eram eles? Os judeus. Os religiosos. Estão a entender? Ok? Então agora vamos ver mais um versículo, mais uma pista sobre a rocha. Olha o que é que diz a Bíblia em Isaías
8,14 diz assim: Ele vos será santuário, isto é, Ele será para nós santuário, casa, proteção, ok? Mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, e laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Então diz que essa rocha, para além de ser ferida, para além de ser perfeita e para além de ser rejeitada, ela também seria o quê? Seria tropeço e armadilha para Israel. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então isto é o que a própria palavra está a profetizar sobre a rocha. Ok? E quem é a rocha? Nós já vimos, a rocha é Jesus. Vamos abrir Atos 4:11. Olha o que é que diz a Bíblia em Atos 4:11. Diz assim: Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra principal. Então, o que é que em Atos diz? Atos revela a sombra. Atos revela o mistério que estava oculto no Velho Testamento. Quem é a rocha? A rocha é Jesus. E diz mais, diz que Jesus, Ele é a rocha que eles rejeitaram. Tal como o Salmo 118 diz que os construtores rejeitariam a rocha. E diz em Isaías que a rocha se tornaria pedra de tropeço. Seria escândalo para Israel. E não foi o que aconteceu. Por causa deles terem rejeitado Jesus, o que é que aconteceu? O templo foi destruído e os romanos invadiram e destruíram Jerusalém. E os judeus foram dispersos por o mundo inteiro durante quase 2000 anos. Só no ano de 48 é que as Nações Unidas, através de um senhor brasileiro, exatamente, o senhor Aranha, não era Homem-Aranha, mas era, também foi um grande herói, não é? Porquê? O que é que ele fez? Deus usou-o para quê? Para levantar as nações e reconhecerem a nação, o Estado de Israel. Em 1948, no ano 70, o templo foi destruído e os judeus deixaram de ser uma nação. Continuaram a ser um povo, uma raça, mas deixaram de ser nação. Porquê? Porque eles rejeitaram a rocha. Porque eles feriram 2 vezes a rocha. Estão-me a fazer entender, irmão? Então, em 48 eles voltam a ser reconhecidos como nação. E há alguns que estão aqui hoje que já eram nascidos em 48. Eu nem vou pedir para levantar o braço para não constranger ninguém. Não é? Mas alguns irmãos estão... Isto significa o quê? Nós somos a geração que está a ver a vinda de Jesus. Porque as profecias estão-se a cumprir. Isaías diz assim: é possível uma nação nascer num dia? Mas eu, o Senhor, farei nascer a nação de Israel num dia. E a nação de Israel nasceu num dia. Estão a entender o que eu estou a dizer? Depois, em 67, o general sem medo, porque eles diziam que ele era o general sem medo, era um senhor zarolho, não tinha um olho, ele conseguiu, quando Israel entrou em 48, as Nações Unidas deram um bocadinho de terra a Israel. E os Estados Islâmicos que rodeiam Israel, a Síria ao norte e o Líbano, a Jordânia do lado direito do mapa, o Egito ao sul e todos os outros países à volta, o Iraque, o Irão, a Arábia Saudita, a Argélia, todas essas superpotências, o que é que eles fizeram? Eles disseram assim aos moradores da Palestina, chamados palestinianos, disseram o seguinte: saiam daí, vão para as extremidades da terra de Israel, porque nós vamos aí, vamos matar todos os judeus. Em 67. Então os exércitos da Síria, do Líbano, da Jordânia, do Egito, apoiados pelas grandes potências do Irão e da Arábia Saudita e da Argélia, juntaram-se, como diz a Bíblia, que as nações se iriam juntar à volta de Israel. Está lá escrito que
todas as nações se iriam juntar à volta de Israel para destruir Israel. E já aconteceu isso. O que é que aconteceu? Quando eles foram e disseram, vamos destruí-los, o que é que aconteceu, irmão? A Bíblia diz que Israel em 6 dias não só venceu todos os exércitos, como aumentou o seu território e o expandiu até quase ao território que Davi, na altura, tinha conquistado aos filisteus. E os palestinianos, sabes o que é que aconteceu? Quando eles quiseram voltar, já não puderam. Ficaram na faixa de Gaza e no West Bank, lá na Cisjordânia. Até hoje. Por isso é que há este problema, que eles querem entrar. Mas Israel disse, vocês não saíram. Vocês não saíram. Agora já não entram. É o que está a acontecer, irmão. Eu não sou pró nem contra Israel, politicamente. Mas o que eu quero te dizer é que quem é que disse àquelas alminhas para sair? Quem disse? Eles acreditaram mais no diabo do que na palavra de Deus. E o que aconteceu foi que eles saíram e já não voltaram a entrar. E não voltam. Porque Israel não vai deixar. Estão a entender? E eles conquistaram grande parte, por exemplo, conquistaram o Sinai, conquistaram os Montes Golã, conquistaram grande parte da Jordânia. E depois o que é que Israel fez? Para ter paz, Israel é muito esperto. Chamou o Egito e disse assim ao Egito, olha, vocês gostam do Sinai, não gostam? Quer dizer, sim, muito. Sinai, muito bom. E eles disseram, então eu vou-vos dar o Sinai e vocês assinam um contrato de paz connosco. E o presidente, na altura do Egito, recebeu o Sinai de volta e assinou um tratado de paz com Israel até hoje. A Jordânia a mesma coisa. A Síria a mesma coisa. O Líbano a mesma coisa. Então hoje há paz. Uma falsa paz, mas há paz. Porque Israel devolveu parte do território que conquistou em 67. Estão a entender o que eu estou a dizer? Isto é um bocadinho de história para vocês entenderem, assim, um bocadinho aqui do tema da mensagem. Mas o que eu quero vos dizer é o seguinte, que a palavra de Deus, ela é a verdade, ela se cumpre. A profecia, ela se cumpre. Assim também, como diz a Bíblia, que a rocha seria rejeitada, ela foi rejeitada. Que ela seria ferida, ela foi ferida. A palavra de Deus é a verdade. E essa mesma palavra que falou e profetizou que Israel voltaria à sua nação, que em 67 Israel seria cercado de inimigos, mas que venceria, essa mesma palavra diz que Jesus voltará. E que Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras e que Jesus estabelecerá com a sua igreja o seu reino para todo o sempre. É o que está lá escrito. E a minha ideia é esta. Se aquilo que a Bíblia diz até agora se cumpriu, então quer dizer que o final vai se cumprir. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? O final vai se cumprir. E é esse final que hoje eu espero. A volta de Jesus Cristo. Eu não espero mais nada, irmão. Eu não espero mais nada. Eu não quero perder tempo com essas histórias aí de anticristos e não sei o quê. Irmão, já passou tudo. Jesus. Põe os olhos em Jesus, autor e consumador da tua fé. Apocalipse diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva não dizem, aqui vamos nós que está difícil. Leva-nos daqui que está complicado. Não, o Espírito e a noiva dizem, vem. Ora vem, Senhor Jesus. Vem para quê? Para reinar. Vem para quê? Para se sentar no trono de Davi. Vem para quê? Para se dar a conhecer aos judeus como José se deu a conhecer aos seus irmãos. Quando Jesus descer, eles vão dizer, oh, Baruch haba Beshem Adonai, como a irmã Zezé cantava hoje, não é? Baruch haba Beshem Adonai quer dizer o quê? Bendito ou bem-vindo que vem em nome do Senhor. Não é? Quando eles disserem, Baruch haba Beshem Adonai, e Jesus a vir, não é? Eles, aleluia, de repente vão olhar e vão dizer, ué, a cara dele não é estranha. Eu já ouvi a algum lado. O que é que tens aí nas tuas mãos? Zacarias 13. O que é que tens aí nas tuas mãos? Ele disse, isto são as feridas que foram feitas na casa dos meus irmãos. E Jesus se vai dar a conhecer aos judeus. E vai dizer, eu sou Yeshua HaMashiach, aquele que vocês rejeitaram. Mas eu vim agora para estabelecer o meu reino. E vocês, porque me rejeitaram, não vão entrar na terra. Mas a minha igreja, a minha eclésia, que creu sem ver. Porque ele diz, bem-aventurados os que não viram, esses reinarão para todo o sempre.
Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? Então, quem é a rocha? Segundo Atos, segundo 1 Coríntios 10, a rocha é Jesus. Jesus, Ele é a rocha. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a rocha profetizada nas Escrituras. Ele é a rocha que hoje tu precisas de entrar na fenda da rocha. Irmão, não basta tu conheceres a rocha. Eu conheço a rocha. Não basta sequer estares onde a rocha está, que é a igreja. Eu também vou à igreja. Não. O conheceres a rocha e o estares onde está a rocha não te dá a salvação, não te faz ver a glória de Deus, não te faz receber a mão de Deus na tua vida. O que te faz receber a mão de Deus, a glória de Deus, é o estares aonde? Na fenda da rocha. E o que é a fenda da rocha? Se a rocha é Jesus, o que é a fenda da rocha? É a morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus. E a pergunta que eu te faço hoje é: tu já foste colocado na morte de Jesus? Na ferida de Jesus? Tu já foste colocado na sua morte? E na sua ressurreição? Porque a Bíblia diz que há uma forma disso acontecer. A Bíblia diz que todos, quando fosteis batizados, foram quê? Colocados na rocha. Foram colocados dentro da fenda. Porque a Bíblia diz que não sabeis vós que todos, quando fosteis batizados, fosteis sepultados com Cristo. Fosteis colocados em Cristo. Então, irmãos, hoje a pergunta que eu te faço é: tu já foste colocado na fenda da rocha? Isso, irmão, é algo tão importante. Porque a rocha, meu irmão, ela está a voltar. Existe um lugar. Ela está a voltar. E a pergunta que eu te faço hoje é: onde é que tu estás? Lembras-te da primeira pergunta que eu fiz? Onde estás tu? Onde estás tu? Será que tu já estás na fenda da rocha? Pastor, eu acho que já estou. A pergunta que eu estou a fazer não é se tu achas. A pergunta é se tu já estás na fenda da rocha. E se calhar alguma pessoa está aqui hoje a perguntar: pastor, eu acho que estou, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se eu estou ou não na fenda da rocha? Vamos abrir aí Mateus. Amém? Mateus capítulo 7. Mateus 7. a 27. Mateus 7, 20 a 27. É o último texto que vamos ler. Mateus 7, 20 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Já abriram todos? Já? Eu vou ler. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Como é que eu sei se eu já estou na fenda da rocha? Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos que tu tens feito? Quais são os frutos que tu tens dado? Olha o que a Bíblia diz antes. Diz assim: assim, verso 17, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que é o fogo? O inferno. O inferno. Quando Jesus fala de fogo, ele está-se a referir da condenação eterna. E ele está a dizer o seguinte: pelos frutos os conhecereis. Se ele diz que só na fenda é que tu verás a glória de Deus, então, meu querido, a pergunta é: se tu já estás na fenda da rocha, tu tens que produzir frutos de arrependimento, frutos em como tu nasceste de novo, frutos em como a mão de Deus está na tua vida. Não basta dizer: eu já estou. Não. Tem que haver frutos. E olha o que é que diz a Bíblia mais, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, nem todo o que fala à rocha, nem todo o que fala à rocha entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmão, falar à rocha é apenas aquilo que te permite entrar na fenda. Mas o permaneceres na fenda implica fazer a vontade de Deus. Por isso é que eu te digo: vem como estás, mas não fiques como vieste. Muda.
veste uma nova roupa. Deixa Ele te transformar. Deixa Ele te fazer de novo. Porque diz a Bíblia em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, se alguém está na fenda da rocha, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Irmão, se tu entras na rocha pela boca, mas tu ficas na rocha pelas obras. Estão a entender o que eu estou a dizer, irmão? A salvação não é pelas obras. Mas se tu és salvo, tu tens de ter obra. Pelos frutos os conheceres. Tiago diz, mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou-te mostrar a minha fé pelas minhas obras. E a primeira obra de fé, de salvação, é o batismo, irmão. Alguém que já aceitou Jesus, a sua ânsia deverá ser o batismo, porque ele diz o quê? Eu quero ser batizado, eu quero dar testemunho da minha, quê? Entrada na rocha, na fenda da rocha. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, irmão, não te esqueças o que eu te vou dizer. A salvação é pela fé, mas a salvação implica obras. Pelos frutos os conheceu. O que é o fruto? É a obra. O que é o fruto? É a obra. Então, a religião não te leva a Deus. Mas o verdadeiro cristão, ele apresenta a religião. Isto é, ele apresenta frutos. Ele apresenta a obra. Não é a obra que te leva a Deus, mas é a obra que mostra se tu já estás ou não em Deus. Estão a fazer entender? Então, irmão, nós evangélicos temos que aprender isto, porque a maioria dos evangélicos, por causa da reforma protestante, fica só na salvação pela fé. Salvação pela fé, salvação pela fé, salvação pela fé, salvação pela fé. E as obras? Não, as obras não é bem a minha praia. Mas eu tenho fé. Irmão, acorda. Desperta, ó tu que dormes, porque a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, nem todo o que fala à rocha entrará no reino. Mas aquele que faz a vontade de... O que é fazer a vontade do Pai? É obra. Estão-me a fazer entender, irmão? Então, a salvação é pela fé. Mas como é que eu sei que eu sou salvo? Pelas obras. Pelos meus frutos. Pelos frutos os conhecereis. Então hoje eu posso dizer se alguém é salvo? Posso. Pelo quê? Pelo seu fruto. Estão a entender o que eu estou a dizer? Porque Jesus diz, olha lá, eu não sou eu, é a Bíblia. É Jesus, olha lá. Verso 20. Assim, pelos seus frutos, os conhecerei. Verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demónios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, não vos conheci, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha verso 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre? Então há rocha ou não há? A rocha é a chave, irmão. A rocha. Olha o que é que diz. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmão, há dois tipos de pessoa que estão à porta da rocha. Há dois tipos de pessoas que estão muito próximo da rocha. Aquele que edifica a sua casa na rocha como? Entrando na fenda da rocha. E aquele que quer ficar simplesmente ao pé da rocha. Continuando a depender de si próprio. Continuando a depender da sua religião, continuando a depender das suas forças, fazendo a sua própria vontade, edificando a sua casa sobre a areia. O que é a areia aqui?
A areia só é a nossa própria força. Certo? Só que o que é que Jesus diz? Aquele que edifica a sua casa sobre a areia, quando vier o vento, quando vier o rio a transbordar, quando vier a chuva, a casa vai cair. A casa vai cair. Então, irmãos, eu termino hoje fazendo-te um convite. Edifica a tua casa na rocha.